Viver pelo sobrenatural é a única forma de viver uma vida abundante. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Em dias de insatisfação, ocultismo, religiosidade estéril, orfandade, ansiedades e doenças emocionais, a vida pelo Espírito é um antídoto contra todas as tempestades que intentam invadir o nosso coração e roubar nossa capacidade de confiar. Não é apenas sobre cegos enxergando ou surdos ouvindo, mas também sobre encontrar paz em meio às adversidades e força em meio às tempestades. O avivamento de Deus quer inundar o seu coração, pois tudo começa em você. O Espírito Santo está entre nós e Ele quer nos encontrar onde você está, para uma jornada pelo Espírito até o Pentecostes. A igreja está ativada e preparada para viver uma vida sobrenaturalmente abundante. Uma jornada de 5 semanas até o Pentecostes. E hoje vamos falar sobre o poder sobrenatural do voto. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital para você, no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. O sobrenatural é aqui e agora. Você está pronto para começar? Nós estamos em uma série de mensagens, como nós vimos no vídeo, a vida sobrenaturalmente abundante. Então não é só sobrenatural, é de maneira abundante. Pensa num negócio que é gostoso, é quando algo é abundante, é quando é transbordante nas nossas vidas. E nós estamos nessa corrida para um Pentecostes, nessa série de mensagens, e uma das coisas que eu tenho vivido, e tenho orado, e tenho profetizado, é que até o Pentecostes nós vamos transbordar daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para nós, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja. Você não vai ser alguém que vai viver, sabe, sempre no médio. Sabe um meio copo? Sabe aquele meio copo? Você pede água para a pessoa coloca meio copo de água para você. Você não vai viver no meio copo. O seu copo, de maneira espiritual, vai começar a transbordar aqui essa noite. Você vai ser, você vai ser abastecido pelo céu de maneira transbordante durante toda essa série. Nós temos um texto de João 1:2 que diz o seguinte: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Gente, filho precisa viver de maneira sobrenatural. Filho precisa viver de maneira abundante. Um filho de Deus precisa viver dessa maneira. Nós somos filhos, nós podemos chamar Deus de Pai. E se Deus é o nosso Pai, nós precisamos acessar este céu abundante sobre as nossas vidas. Não é viver, de maneira só sobrenatural, como todas as pessoas vivem. Eu queria começar a pensar algo com você, construir um pensamento com você essa noite. Gente, não basta só ser cristão nominal. Não é isso para que Deus te chamou. Eu sou cristão. Não, Deus te chamou para ser filho. Não é só um nome, é o que você carrega, é aquilo que nós carregamos. Então nós somos chamados para uma vida mais profunda com Deus, quando nós pensamos em uma vida transbordante. E hoje nós vamos falar sobre o poder sobrenatural dos votos espirituais. Salmos 56:12 fala o seguinte: cumprem os votos que te fiz, ó Deus, a ti apresentei as minhas ofertas de gratidão. A palavra aqui no original é neder, que significa promessa inquebrável. Dos significados dessa palavra, desse voto. Gente, voto significa uma promessa inquebrada que nós não podemos quebrar com Deus. Quantos de nós, vamos lá, vamos pegar aqui que está fresco na nossa cabeça ainda. Dia 31 de dezembro é o Dia Mundial dos Votos. Culto da virada. Você não precisa ficar constrangido, tá? Tem gente que já está assim, meu Deus. Mas quantos votos nós fazemos para o próximo ano? E quantos votos nós quebramos já e não cumprimos com aquilo que nós prometemos para Deus que nós faríamos?
Voto tem a ver talvez com conforto, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui. Eu quando começa um negócio pegar, com um negócio de política e coisa do tipo, eu sou meio sanguíneo, meio Pedro. Aí eu falo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair um pouquinho das minhas redes sociais. Eu já saí do Twitter, fiz um voto, não vou entrar no Twitter, só vou entrar no Twitter depois das eleições. É um voto. Por quê? Porque é para me preservar, para eu ter mais contato com o Senhor do que está acontecendo. O que vai ser mais útil? Eu orar, fazer um voto, ou eu ir numa rede social falar de coisas talvez que eu nem domino? Então voto tem a ver com isso, jejum tem a ver, como nós falamos na semana passada, com comida. Eu e Michele, nós decidimos fazer alguns tipos de jejum. Vou contar um jejum que eu fiz aqui, e você vai entender, quem me conhece um pouquinho sabe como isso é importante. Eu estava um dia na igreja, orando, falei semana passada lá em Taubaté. Eu estava nas primeiras cadeiras assim, e o pastor Fabiano estava do meu lado. E nesse ano eu falei assim, não, eu vou ver qual que é o jejum que eu vou fazer. Nós fazemos um jejum anual. Eu falei, eu quero saber qual que é o jejum que eu vou fazer, mas eu vou orar antes. E aí estou lá orando e tal, e falei assim, veio uma palavra na minha cabeça, já o que eu gosto muito, café. Eu falei, não é possível, isso não veio de Deus, nunca. Isso não é da parte do Senhor. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, sabe o que você tem que fazer? Fala para quem está perto de você logo, para você não voltar atrás. Eu lembro do pastor Fabiano assim, que estava adorando, numa de adoração, eu falei para ele assim, vou fazer um jejum, durante um período, um ano. Ele falou, o que você vai fazer, filho? Eu falei assim, vou fazer café. Ele fez assim, agora Jesus vai voltar. Prazer, seja ele, sabe, através de uma tela, através de redes sociais, ou através de algo que você coloca para dentro. Através, sabe, de um jejum, de algo que você precisa jejuar. Gente, mas existe uma palavra de Deus para você, nessa noite. Quanto mais votos e jejuns nós cumprirmos, mais abastecidos do céu nós seremos. Quanto menos carne nós tivermos, mais céu nós vamos ter na nossa vida. Então muitas vezes as pessoas não entendem os votos e os jejuns que nós fazemos. Quer ver, nós cantamos uma canção aqui que fala um pouquinho, por exemplo, sobre um voto, não é? Um voto, lembra um voto de casamento. Gente, o voto de casamento não é algo sério? Ou deveria ser algo sério? Porque tem voto hoje em dia que está parecendo stand-up. Não é? É mais ali do que realmente um compromisso de algo um com o outro. Se em um casamento entre um homem e uma mulher nós fazemos votos, imagina o que nós devemos fazer com, sabe, os votos que nós fazemos com Deus. Então, um voto é para te tirar da margem e te levar para um nível mais profundo com o Senhor. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida nessa noite. Este é o ano do sobrenatural. Este é o ano onde você vai sair da margem e mergulhar profundamente naquilo que o Senhor tem para você e para a sua casa. Chega, sabe, de margem na nossa vida. Chega, sabe, de viver as margens, sabe, no raso. Chegou a hora da profundidade de Deus nas nossas vidas. 1 Tessalonicenses 5,19 diz o seguinte: não apagueis o Espírito. Gente, nós devemos viver incendiados pelo Espírito Santo de Deus. E vai ser através dos votos, do compromisso que nós fazemos com o Senhor. Talvez a coisa mais espiritual de um voto que você vai fazer com Deus nesse ano ainda, por exemplo, é participar do 30 Semanas. Estou vendo a camiseta do 30 Semanas aqui. É fazer um voto, Deus, eu vou fazer isso, eu não vou voltar atrás, é dessa maneira como eu vou fazer, é desse jeito que eu vou ser abastecido pelo céu. Tozer, um escritor, ele tem um livro, que ele diz o seguinte no livro: meu conselho nessa questão de votos, é que se você está realmente preocupado com o seu avanço espiritual, a obtenção do novo poder na vida, nova alegria e novo reavivamento pessoal dentro do seu coração, será bom fazer e empenhar-se em cumpri-los. Se você falhar, prostre-se em humilhação e arrependa-se e comece novamente, mas sempre leve em consideração os votos feitos. E ele menciona aqui 5 votos que todo cristão deveria fazer. Primeiro que o Tozer menciona é: trate seriamente o pecado em sua vida.
Gente, nós precisamos tratar seriamente o pecado nas nossas vidas. Nós somos cristãos. Nós precisamos tratar com seriedade aquilo que tem ferido o coração de Deus. Eu aprendi algo, não é? Com o Marcos Madaleno que estava ali. Faça assim com sua mão, assim, ó. Faça assim com as suas mãos. Feche uma mão. Fechou uma mão e a outra está aberta? Essa mão que está aberta aqui é a mão da contextualização, certo? Pessoas são contextualizadas, o evangelho não. Eu gosto das minhas calças um pouquinho, essa está larga, né? Mas eu gosto das minhas calças um pouquinho mais justas. Outros gostam de um cabelo colorido, os outros não. Uns gostam, não é, de um time, outros gostam de outro. Isso é contextualização. Pessoas são contextualizadas. Agora, essa mão fechada aqui sua, ó, é a mão dos seus princípios e dos seus valores. Nós nunca vamos abrir mão dos nossos princípios e dos nossos valores. Pecado é pecado, e nós nunca vamos relativizar aquilo que é pecado nesta casa, nessa igreja. Eu estou nessa igreja há muitos anos, e uma das coisas que eu tenho aprendido nessa igreja é: nós tratamos pecado de maneira séria. Se você quer ser, pode desfazer as suas mãos aí. Tem gente que estava assim até agora, não é? Se você quer viver, sabe, algo espiritual, você vai passar por podas na sua vida, mas pecado é amputação. Você precisa amputar algo. Mas uma coisa que Tozer diz: não seja possuído por nada, não se apegue ao dinheiro, a bens materiais, faça um voto disso com Deus. Tem uma frase do pastor Carlito que diz o seguinte: existem pessoas que elas são tão miseráveis, mas tão miseráveis, mas tão miseráveis, que a única coisa que essas pessoas possuem é dinheiro. Faça um voto com Deus, não deixa que isso possua você, mas é você que vai dominar essa área da sua vida. Há quem diga que o dinheiro, ele é um ótimo servo e um péssimo senhor. Então faça um voto com Deus de nunca ser dominado por ele, nunca se defenda. Esse é difícil, hein? Senso de justiça. Deixa eu falar algo para você, me escuta aqui. Todas as vezes, talvez Deus ele não está agindo da maneira como você gostaria em uma situação da sua vida, porque você tem colocado a mão. E se você está colocando a mão, por que você tem pedido para Deus fazer? O seu senso de justiça. E é interessante, eu estava escutando Bill Johnson falando algo. Fala assim: Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus está no trono de justiça. É o Cordeiro de Deus que está no trono, não é o leão. Por isso que muitas vezes em situações, sabe, que nós nos sentimos injustiçados, fala assim: meu Deus, por que o Senhor não vem e não fulmina aquela pessoa? Meu Deus, olha o nosso pensamento, gente. Sabe por que isso não acontece? Porque é o Cordeiro de Deus que está sentado no trono. Então não é o meu senso de justiça, é a justiça do céu. Deixa que o céu te defenda. Nunca passe adiante algo que vai que prejudique alguém. Ore pelos... Gente, ore. Seja livre, sabe, da maledicência, da fofoca. Faça um voto com Deus, fala assim: eu não vou participar disso, em nome de Jesus. Nunca aceite qualquer glória para si, tudo pertence ao Senhor. Deixa eu falar algo para você, fale assim comigo, assim, ó: tudo que eu tenho. Mas fala assim, voz de profeta: tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Gente, mudou tudo na sua vida a partir de agora. Sabe por quê? Porque o céu não tem limite. Se tudo que você tem pertence ao Senhor, a partir de agora, a sua casa, os seus negócios, as suas finanças, a sua família, o seu trabalho pertence ao Senhor. Então, a partir de agora, aquele lugar vai se tornar o céu, porque pertencem a Deus. Não é seu, é do Senhor. Então não pegue, sabe, a glória para você: eu fiz, não, pertence ao Senhor. Pastor Fabiano Ribeiro, ele nos orienta através do livro Votos. Você pode adquirir na nossa livraria, na Bookstore, este livro também. Algumas coisas que você precisa entender sobre o voto. Defina em oração o voto. Qual é o voto que você vai fazer? O porquê que você vai fazer esse voto? Qual é a motivação que você vai fazer este voto? Por exemplo, eu falei para você de um voto que eu estou fazendo, por conta de uma situação que eu passo, Luiz. Oi, meu nome é Luiz. Entendeu? Então eu preciso
resolver algo na minha vida, então eu quero me ver livre dessa situação. O tipo de voto, como que ele vai ser? Aqui na igreja você vê às vezes as pessoas fazendo voto, ou não é? Um cabeça raspada, o outro, não é? Andando descalço. Gente, aqui na igreja é só X-Men. Entendeu? O negócio aqui não tem como. Eu faço um voto, todo ano. A minha mulher, a minha filha fala assim, não faz isso não, mas eu faço todo ano. 2015 eu tive um câncer, bem severo. Então em outubro, eu sempre raspo a cabeça. É um voto. Eu fui humilhado um dia, me senti humilhado, através daquela doença. Mas o céu veio em meu favor. São 8 anos que eu raspo a cabeça para a glória de Deus. São 8 anos que eu faço esse voto. Só que lá em casa a gente está falando que agora a gente vai ter que mudar o voto porque meu cabelo está caindo, aí não vale, né? Então você precisa pensar qual é o voto, tempo do voto, qual é a duração do voto. Estabeleça o propósito do voto, defina o tipo de voto, defina o tempo do voto, avise os seus familiares do voto que você vai começar. Não é porque senão você muda a logística da sua casa, você precisa avisar. Peça a confirmação e a bênção da sua liderança. Não dá, se chegar aqui, o que aconteceu? Não, peça a bênção. Não desista do voto. Não faça o voto do tolo, que começa e não cumpre. Não desista. Evite fazer muitos votos ao mesmo tempo. Nunca deixe de incluir períodos intencionais de oração neste tempo. E na Bíblia nós vemos o voto do Nazireu. Lembra do voto do Nazireu? O Nazireu não bebia bebidas fortes, não cortava o cabelo e não se aproximava de coisas mortas. E uma das definições para esse tipo de voto era demonstrar para as pessoas o quanto aqueles homens carregavam a presença de Deus. Consagração. Se você for ler a Bíblia no Novo Testamento, nós vamos ler aqui, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, em Mateus capítulo 3, nós vamos ver João Batista. Teólogos dizem que João Batista era um nazireu. Ele foi consagrado pelos seus pais e fazia este voto. Só que é interessante essa consagração de João Batista. Nós vamos falar daqui a pouco, mais para frente, mas João Batista, o nazireu, prepara o caminho para o Nazareno, Jesus Cristo. Gente, você não tem noção aonde os votos podem te levar. Você não tem noção o que os votos podem apontar à sua vida. O destino que os votos vão tomar na sua vida a partir de agora. Então nós colocamos aqui alguns princípios. Eu queria que você nos acompanhasse com a sua Bíblia e também através do seu esboço. Os votos espirituais fazem com que você, primeiro, viva na terra sob a influência do céu. Mateus 3:1 diz o seguinte: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Gente, deserto não tem nada. Pensa, não tem sombra, calor, mas João Batista era dirigido pelo céu. A palavra de Deus diz que as pessoas iam até João Batista naquele deserto. Mas é interessante, por que as pessoas iam até João Batista? Porque sabiam que João Batista vivia sob a influência do céu. Gente, muitos de nós, cristãos, nós queremos viver sob a influência do céu, mas vivendo de uma maneira natural. Se você deseja viver sobre uma atmosfera do sobrenatural de Deus, você precisa viver de maneira sobrenatural. Você vai atrair a atmosfera que você vai gerar. João Batista gerava naquele ambiente inóspito a atmosfera do céu. Era calor, não tinha sombra, não tinha água, mas as pessoas iam para aquele lugar, porque sabiam que João Batista estava naquele lugar e ele vivia sob a influência do céu. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida nessa noite. A partir de agora, aonde você estiver, você vai carregar o céu junto com você. As pessoas que estiverem próximas de você irão viver sob a influência da atmosfera do céu que você vai gerar. É interessante isso, que a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores, certo? Do céu. Embaixadores de Cristo. Já viu uma embaixada? A embaixada, ela representa uma nação em outra nação, certo? Por exemplo, você vai na embaixada dos Estados Unidos.
os policiais são americanos, é território americano. Gente, isso é poderoso demais se você entende sobre viver sob a influência da nação do céu. Ou seja, a partir de agora, aonde você estiver, não é mais terra, é céu. Porque você carrega a influência do céu com você. Aonde você estiver, aquele lugar vai se tornar um lugar, sabe, onde as pessoas desejam estar. Mesmo sendo um ambiente complicado, as pessoas vão desejar estar próximas de você, porque você vive sobre a influência e a atmosfera do céu. O que ganha a sua atenção, ganha você. O que está acontecendo? Eu vou dar aqui alguns exemplos para você. Lá em casa, nós temos 2 filhos, Nalu, de 10 anos, e o Zion de 4 anos. Aí, baixou uma lei nova lá em casa agora, pela rainha Michele. YouTube, 20 minutos sábado e 20 minutos domingo. As crianças estão até tremendo. Sabe por quê? Porque nós percebemos que de alguma forma os nossos filhos estavam sendo influenciados por coisas da terra. Nós falamos, não, aqui em casa não. Aqui em casa os nossos filhos serão influenciados pelo céu. Cortou, rainha Michele, acabou. E eles sabem, né? Criança sente, né? O lado às vezes mais frágil assim, né? Aí vem o Zion falar comigo. Pai, é verdade, está tudo errado. É verdade que agora só no sábado? Eu falei para ele assim, só no sábado. É sua mãe que falou, não é? Ele queria arrumar um problema para mim, um problema que era dele. Falei assim, a sua mãe falou que é só no sábado, então é só no sábado. Ele falou assim, quando é sábado? Era terça-feira. Falei, você vai dormir, acordar, dormir, acordar, dormir, acordar. Aí é sábado. Ele, nossa, tá longe. Gente, mas dá para ver a diferença. Essa semana, a Michele comigo, levando ele para a escola, ele falando assim, Jesus está lá no céu, né? Ó a influência. Jesus pode fazer coisas, né? Mas Jesus está aqui, está lá, o assunto mudou. A sua casa está sobre que influência? O seu lar tem vivido sobre qual influência? Gente, eu estou falando, eu estou abrindo a minha vida para você aqui. Nós percebemos que a influência estava mudando. E nós alteramos algo. É um voto que ele não tem ainda, esse voto ele não faria, então foi um voto impositivo. Nós impomos um voto lá em casa. Mas nós queremos ver os nossos filhos abastecidos pelo céu. Segundo, escolha a simplicidade. Mateus 3:4 diz o seguinte: as roupas de João eram feitas de pele de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura, e o seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Pensa, bem diferente, bem excêntrico, mas é interessante que nós vemos aqui, não é? Através do alto de Páscoa, quando colocam aqui, por exemplo, as roupas, e aqui, nada é por acaso. Você olha a roupa, não é? Das pessoas que tinham destaque na sociedade, elas são mais glamurosas, mais coloridas. João estava vivendo nessa época. João decide viver abaixo da linha da simplicidade. João decide que ele não seria dominado pelas coisas dessa terra. João decide fazer uma alimentação não convencional para aquela época. João decide se vestir de maneira diferente. João, ele decide que ele viveria pelo céu, não pelos seus bens. Gente, deixa eu falar algo para você. A ostentação é um contraponto do céu. Nós não ostentamos o que nós temos. Nós apresentamos o céu para as pessoas. A exposição do céu, não dos seus bens. O que nós estamos expondo? O que nós estamos colocando para fora? João Batista foi o precursor de Jesus. E com certeza ele foi escolhido por viver de maneira simples. Nós somos, pressionados todos os dias a não viver de maneira simples. E talvez você veio para este lugar hoje para ter um nível de libertação sobre a sua vida,
Porque você tem comparado a sua vida com a vida das pessoas, por conta das redes sociais, por exemplo. Mas eu queria dizer algo para você. Enquanto você quiser viver a vida do outro, você não vai desfrutar daquilo que Jesus Cristo está fazendo na sua vida. Porque Jesus não pode abençoar uma cópia. Jesus só pode abençoar o original. E como nós estamos falando aqui desde o início dessa celebração, vai vir um nível sobrenatural de milagres sobre a sua vida nesse ano de 2024. Você vai ser abençoado, mas não vai ser abençoado para ostentar. Você vai ser abençoado para poder, abençoar a vida de outras pessoas. Então a simplicidade precisa fazer parte da nossa vida. Colossenses 3, de 1 a 3, diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham seus pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morrerão, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Você está aqui, às vezes, você não está conseguindo nem desfrutar daquilo que nós estamos falando, porque os seus pensamentos estão, presos nas coisas dessa terra. A sua vida está presa em coisas dessa terra. Você anda preocupado, por exemplo, com coisas que você não pode nem resolver. Eu quero te dar uma boa notícia hoje. Você quer uma boa notícia? Sim ou não? Sim? Eu quero te dar uma boa notícia. Pode manter o seu pensamento lá no alto. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo de Nazaré já está na sua segunda-feira. Você não precisa se preocupar. Só mantenha o seu pensamento nas coisas do alto. Não seja distraído pelas coisas terrenas. Mantenha uma vida simples. Viva de maneira simples. Faça como João. Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto. Quem mantém os pensamentos nas coisas do alto não tem tempo para ostentação, mas tem tempo, para consagração e manter Cristo como primordial da sua vida. Terceiro, gere um estilo de vida profético. Mateus 3, de 1 a 3, diz o seguinte: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Gente, nós precisamos viver um estilo de vida profético. Ou seja, proclamando aquilo que Jesus Cristo está fazendo nas nossas vidas. Quem vive um voto, é um voto que nós fazemos. Nós somos, o contraponto da murmuração. Nós proclamamos as boas novas de Cristo. Nós não vivemos pelas ruas reclamando. Nós andamos pelas ruas proclamando aquilo que Jesus Cristo pode e vai fazer. Eu tenho um testemunho sobre isso. Desde que eu cheguei em Taubaté é conhecida pelos memes, e não dê risada agora, por favor. Mas uma das coisas, não é, que a gente presenciou em Taubaté, nesses anos que nós estamos indo lá, foram empresas que declararam que iriam fechar, certo? E nós, por diversas vezes, a Michelle está aqui, ela escutou isso comigo, pessoas amaldiçoavam, vai fechar mesmo, agora Taubaté vai acabar. Agora, meu Deus do céu, eu falei para a Michelle em casa, falei assim, eu não vou murmurar nesse lugar. Michelle, vamos abençoar. Gente, nós começamos a orar, Teve culto, que no momento da pregação, eu parei a celebração e orei por empresas que tinham fechado naquele dia, porque existiam trabalhadores na celebração. Resumindo, testemunho, uma empresa não saiu de Taubaté, e uma outra empresa, uma montadora, saiu, e já foi anunciado uma nova empresa para o lugar daquela montadora que saiu. Você vai murmurar ou você vai profetizar? E eu quero profetizar sobre São José, que é a minha cidade. Nós recebemos notícias essa semana de trabalhadores que foram mandados embora também, de montadoras, mas nós queremos declarar que na boca deste povo aqui, neste lugar tem um povo de Deus. Neste lugar tem um povo que clama e que anuncia boas novas. Da nossa boca
não vai sair maldição, mas da nossa boca vai sair palavras de bênção para a nossa cidade. Nós vamos profetizar que São José vai dar certo, São José vai ser abençoada, e nós vamos ver o Senhor fazendo milagres sobre este lugar. Vamos fazer isso agora? Fale assim comigo assim: Senhor Jesus, eu declaro, eu faço um voto contra a murmuração, e eu declaro que da minha boca só sairá proclamação. Eu proclamarei, eu profetizarei coisas novas, bênçãos do céu sobre a minha cidade. Jesus, eu declaro que São José dos Campos pertence ao Senhor. Eu faço um voto de abençoar a minha cidade todos os dias. Assim eu oro e profetizo em nome de Jesus. Amém. Agora você está na melhor cidade que você poderia morar, São José dos Campos. Quarto, os votos espirituais fazem com que você persevere nas adversidades da vida. O que aconteceu com João Batista, gente? Uma mulher pediu a cabeça de João Batista. Marcos 6:24 diz o seguinte: ele saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. João Batista foi perseguido e morto, mas João Batista era revestido pelo céu. Quando nós somos revestidos através dos votos, dos jejuns, da adoração, sabe, quando nós vivemos uma vida abundante, nós somos preservados e nós perseveramos em meio às adversidades da vida. Gente, a gente é o povo que adora a Deus em meio ao caos que nós vivemos. Nós somos o povo que em meio, sabe, às perseguições, nós estamos adorando a Deus. Eu sei que muitos que estão nesse auditório têm passado momentos difíceis, mas você tem adorado a Deus, e são os seus votos, os seus jejuns que têm permanecido, e é por isso que você está aqui. Nunca ninguém disse que seria fácil, o pastor Carito diz isso, mas Jesus nos deu uma promessa, que Ele estaria com a gente até o fim. Então não vai ser fácil, nós vamos ter adversidades na vida, mas se você for um homem, uma mulher espiritual, entenda, isso, você vai perseverar, mesmo em meio ao caos que pode acontecer na sua vida. E existe algo interessante: todos aqueles que vivem de maneira espiritual, de alguma maneira são perseguidos. Jezabel perseguia os nazireus. Nós vemos João Batista sendo perseguido, e às vezes nós achamos que vai ser diferente com a gente. Gente, se nós estamos sendo perseguidos, é porque nós estamos no caminho certo. Se você tem sofrido ofensas, é porque você está no caminho certo. Se você tem sofrido, sabe, por conta de Cristo, é porque você está no caminho certo. Então, lembre-se disso. Seja perseverante nas adversidades da vida. São os votos e os jejuns que vão nos fazer permanecer. Mateus 5:12 diz o seguinte: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Persevere. Quinto, desenvolva uma identidade espiritual. Marcos 1:8 diz o seguinte: eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. João Batista, ele não queria ser Jesus. João Batista entendia que o ministério dele era preparar o caminho para Jesus. João Batista entendeu que ele seria abençoado dentro da sua identidade. Qual é a sua identidade? Eu estou falando para você dos meus filhos aqui. Eu tenho um costume, eu não sei, é meu costume, ok? Eu falei isso hoje de manhã em Taubaté. Eu chego em casa e a primeira coisa que eu faço é tirar a camiseta. Costume. E aí eu tiro a camiseta, coloco a camiseta no ombro assim, sabe? Né? Minha sogra e meu sogro estão aqui, eles sabem que eu faço exatamente isso. Né? A primeira coisa que eu faço, tira a camiseta. Aí essa semana, o Zaio, né? A Michelle olhou, o Zaio e minha mãe estavam juntos. Eu cheguei em casa, tirei a camiseta, coloquei no ombro, fui fazer as coisas que a Michelle pediu. Daqui a pouco chega o Zaio atrás de mim.
papai, olha o jeito que eu tô. Sem camiseta, com a camiseta no ombro, cara. Por quê? Porque o Zion se parece comigo. Mas mais do que se parecer comigo, eu quero que o Zion se pareça com Jesus Cristo de Nazaré. Mais do que a influência terrena que eu tenho sobre a vida dele. Gente, nós precisamos ser parecidos com Deus, com o céu. Jesus, ele não vai abençoar uma cópia, ele vai abençoar o original. Por isso você deve se parecer com Jesus Cristo. As pessoas precisam olhar para você nas ruas dessa cidade e elas precisam enxergar Jesus em você. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós precisamos, desenvolver essa identidade espiritual. Nós somos seres espirituais. O que você está fazendo para desenvolver a sua identidade espiritual? Qual é o voto que você precisa voltar a fazer ou determinar a fazer agora? Sexto e último, construa seu legado de valores. Mateus 11:11 diz o seguinte: digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. João 3:28-30 fala o seguinte: vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. É necessário que ele cresça e eu diminua. Os frutos de uma consagração completa a Deus são o nosso maior legado. De novo, eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, todos nós vamos deixar um nível de herança para os nossos filhos. Mas mais do que herança, nós vamos deixar um legado. É aquilo que legado é o quanto daquilo que eu tenho é derramado na vida do outro. É o quanto o outro carrega aquilo que eu passei para ele. João Batista foi um homem com legado. Gente, os votos vão fazer você construir um legado. Os votos vão fazer você construir algo importante. Quando eu era bem pequeno, a minha avó tinha um voto lá na casa dela. Porque ela se converteu, então ela fazia um culto caseiro na casa dela. E era um voto. Toda terça-feira acontecia aquele culto. E ela teve, o prazer de ver os filhos, os netos, aceitando Jesus naquele ambiente. Gente, eu posso dizer algo para você através da vida da minha avó. A minha avó não nos deixou herança, mas a minha avó nos deixou um legado, que é Jesus Cristo nas nossas vidas. O quanto de legado você vai deixar na vida das pessoas que te cercam? O quanto de Jesus você vai deixar na vida das pessoas? Então, recapitulando aqui, caminhe sob influenciado pelo céu, supere o materialismo, transforme as realidades, persevere nas adversidades, afirme a sua identidade espiritual e deixe um legado de valores. Esteja sempre disponível para escutar o Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que nós queremos também dizer para você aqui nessa noite, em nome de Jesus, que os seus ouvidos estejam sensíveis àquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar com você durante a semana. Você não veio só para uma celebração, você veio para uma mesa, para um encontro, e neste encontro você vai sair deste lugar abastecido do céu, para, abastecer essa cidade com o Espírito Santo de Deus também, através dos seus votos, jejuns e adoração. Você recebe essa palavra no seu coração essa noite? Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber
esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer, de fato, ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.